apresenta. Tá dando para me ouvir bem aí? Tá, super Então, bem. tá bom. Bom dia a todos e todas. Sejam bem-vindos à reunião clínica do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia. E hoje nós vamos ter o prazer de ter o Dr. Pedro Sérgio Magnani, que é doutor pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, né, daqui da USP, médico assistente do setor de uroginecologia e cirurgia ginecológica do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. E o tema hoje é fístulas urogenitais. Obrigada, Pedro, por ter aceitado o convite, e a palavra é sua. Eu que agradeço para falar desse tema, que é um tema bem complicado para o ginecologista e que a gente sempre tem medo, né? Para começar, fístulas urogenitais, houve uma mudança na nomenclatura. A gente, a partir do começo do ano, tem falado em fístulas perineais, para lembrar que é uma fístula do assoalho pélvico e não só, que tem a ver com o assoalho pélvico e não só com o órgão bexiga ou ureter, entendeu? Não tem nenhum conflito de interesses. A definição é uma comunicação normal entre estruturas do trato urinário e o útero ou a vagina, levando à perda contínua de urina. Como histórico, já nas múmias Só um pouquinho, Pedro. Era para estar mudando a sua apresentação? Era. Porque que só está na página inicial. Oh, meu Deus, peraí. Deixa eu tentar sair aqui. Pronto, agora deu certo. Foi aí, conflito de interesse? Foi. Agora está no histórico. Então, tá bom. Então, vamos lá. As múmias, já em 2.500 anos atrás, se encontrou nas múmias da corte real egípcia fístulas, principalmente fístulas obstétricas, que na época os partos eram muito mal assistidos. Johann Fatio, na Suíça, Johann Fatio, na Suíça, em 1675, foi quem fez o primeiro tratamento realizado com sucesso. Mas James Marion Sims, que é o considerado pai da ginecologia moderna, foi quem realmente se destacou no estudo das fístulas. Ele, de uma maneira meio não tão boa, porque ele fazia experiência com as suas escravas, né, nos Estados Unidos, e operava elas sem anestesia, sem nada, com grande sofrimento. Inclusive, houve uma escrava chamada Lucy, que ele operou mais de 20 vezes. E, por causa disso... Pera um pouquinho que saiu errado aqui, alguma coisa. Gente, o que está acontecendo? Eu acho isso, agora Pronto, sim. pronto. Inclusive, foi retirado a estátua que ele tinha lá no Central Park em 2018, exatamente porque nessa onda de evitar que se faça homenagens a pessoas que, na realidade, fizeram mais mal do que bem. A classificação das fístulas varia de acordo com o posicionamento delas. Nós temos vésicas vaginais, que são as mais comuns, e em 72% dos casos. As ureterovaginais, 21% dos casos. Uretrovaginais, que são mais raras, 5,6%. Vésico-uterinas, conhecidas como fístulas de Youssef, 0,8%. Além dessas, existem várias fístulas complexas, como vésico-intestinais, uretero-intestinais, uretero-uterinas, que são muito raras. A etiologia, quando se fala na parte ginecológica, a mais comum vem das esterectomias. E na parte obstétrica, do parto operatório ou por manobras intempestivas. Elas podem ser por lesão direta ou indireta, ou seja, você faz um trauma na bexiga, não chega a abrir a bexiga, mas acaba tendo uma área de necrose que acaba fistulizando. E, pasme, 90% dos casos são iatrogenia, ou seja, são casos que poderiam ser evitados e que foram feitos por erros de técnica ou de assistência.
No parto vaginal, as fístulas mais comuns são a lesão de uretra e de bexiga, por contusão ou por esgarçamento. E atenção, quando a gente pega uma fístula de parede anterior no parto normal, geralmente ela acontece por um expulsivo prolongado, levando à necrose dessa base da bexiga, e ela é considerada má assistência obstétrica, tá? Então, precisa cuidado com isso. Esse é um exemplo típico que nós tivemos de uma paciente, tá? Paciente nossa. No parto vaginal ainda, mais parto instrumentalizado, o fórceps é o principal vilão. Apesar que o vácuo extrator também pode comprometer, mas o fórceps é o principal vilão e o uso indevido dele pode lesar as lacerações da parede vaginal, da vulva, do corpo perineal, do colo uterino e lesões de bexiga e de uretra. A fístula urogenital, o parto operatório na cesárea, pode acontecer na abertura do peritônio, pegando o fundo da bexiga, que são fístulas menos complicadas, ou na dissecção da bexiga, uma dissecção exagerada da bexiga para poder chegar no segmento, é o mais comum de ter lesões desse tipo, geralmente por necrose. O uso do Balfour, né, da válvula suprapúbica, de maneira intempestiva, o uso de fórceps na cesárea, tudo isso pode levar a lesões vesicais graves. Aqui nós temos um exemplo de uma lesão de ureter numa cesárea, tá? Que nós tivemos aí. Foi um caso tardio, levou até dólico mega ureter aqui. Então, na cirurgia ginecológica, nós sabemos que 75% dos casos são nas esterectomias. E a ordem da via laparoscópica que leva a mais lesões é a laparoscópica. Nós temos a vaginal, que é a que tem menos risco de fístula, a abdominal e a via laparoscópica. Geralmente, por queimadura do ureter ou lesão térmica da bexiga ou do ureter. Os pontos críticos da esterectomia, então, melhor que você ter uma fístula e saber tratar, é você saber evitar essa fístula, tá? Então, a gente tem que saber que a bexiga pode ser lesada diretamente, abrindo o peritônio visceral e dissecando o espaço vésico-uterino. Toda vez que se faz aquela manobra de empurrar a bexiga com compressa ou com gás de maneira muito intempestiva, a gente pode ter uma área de lesão parcial dessa bexiga, que não chega a vazar na hora a urina, mas que pode levar a um comprometimento vascular ali e levar a formação de necrose e, consequentemente, de fístula. E aqui a necrose do espaço vésico-uterino, que a gente estava comentando agora, tá? Já a ureter pode ser por lesão direta, né? Ou pode ser por uma angulação ou obstrução. A angulação ou obstrução do ureter é mais grave. Por quê? Porque pode levar à lesão renal. Quando se tem uma lesão direta, embora você tenha extravasamento da bexiga para dentro da cavidade, da urina para dentro da cavidade, nós temos o ureter, o rim fica preservado. Agora, na angulação, na obstrução, o ureter começa a ter uma pressão aumentada que vai acabar por lesar a bexiga se não for diagnosticado a tempo. Então, nós temos lesões, os pontos críticos da esterectomia são na base do infundíbulo, quando se vai fazer panesterectomia, que se vai tirar o ovário junto. Então, cuidado, porque o ureter passa logo abaixo do ligamento suspensor do ovário. Nas cirurgias mais radicais, principalmente oncológicas, quando se pega o ligamento uterosacro próximo à parede pélvica, a gente tem a passagem do ureter ali. Na esterectomia comum, que a gente pega o ligamento uterosacro mais próximo do útero, essa chance é menor. E a grande parte, o grande lugar que é o perigo é no pinçamento dos vasos uterinos. Quando você tem o ureter passando abaixo da artéria uterina e a exatamente 2 centímetros
do útero, do colo uterino. Logo, algumas condutas que se fazem, às vezes, de pegar, dupla pega, para ficar mais seguro esse vaso, muitas vezes você acaba passando muito próximo do ureter e, às vezes, nem pega ele, mas angula, e é suficiente para causar uma lesão renal depois. O diagnóstico. Primeiro, perda urinária pela vagina, que pode ser imediata no caso de uma lesão direta, ou, quando é por necrose, geralmente 10 a 14 dias depois. Peritonismo, quando você tem lesão direta, tanto do ureter quanto da bexiga, peritonismo, distensão abdominal, febre. Quando se tem angulação do ureter ou ligadura do ureter, nós temos dor lombar unilateral, sinal de Jordano positivo. Logo, se operou uma esterectomia e teve dor lombar, principalmente unilateral, investiga logo o ureter. Ele deve estar dilatado. Pode haver aumento da creatinina. Nem sempre. Se o rim contralateral estiver bem, ele não for comprometido, muitas vezes a creatinina não sobe. O que se pode fazer é uma punção no local da lesão, se tiver um urinoma ali, e colher o líquido e mandar fazer a creatinina dali, que aí se estiver alta, a gente sabe que é urina. E fazer o teste do azul de metileno, nos casos mais que não tenha um extravasamento logo imediato. Nos casos tardios, com extravasamento, mesmo que você veja a lesão, tem que fazer o teste de azul de metileno, que é para diferenciar da fístula vésico-vaginal da ureteral. Mesmo que você olhe e veja o orifício vesical, o orifício da fístula, drenando para dentro da bexiga, da vagina, deve-se fazer o teste de azul de metileno. Então, o que a gente tem de exames subsidiários mais importantes? O teste do azul de metileno é imprescindível, e a cistoscopia, que pode ser feita durante, já como introdutória da cirurgia, ou pode ser feita ambulatorial. Essa cistoscopia visa localizar a posição da fístula em relação aos ureteres, para que você possa, durante a cirurgia, se prevenir. Se for muito próximo do ureter, você deve passar um duplo J, um catéter, para proteger esse ureter. A urografia escritora, a uretrocistografia, já estão praticamente em desuso. Hoje a gente usa muito a urotomografia e a uroressonância magnética, que dão uma imagem melhor da localização e posicionamento da fístula em relação aos ureteres. Na fístula vésico-vaginal, a primeira coisa é a prevenção, tá? Então, viu uma lesão lá, extravasamento de urina durante o ato cirúrgico, deve ser tratado de imediato. Teve suspeita de lesão do ureter, deve ser reimplantado de imediato. Não deixar para depois. Seguir os passos técnicos da cirurgia rigorosamente. Então, conhecer a anatomia, saber onde está o ureter, saber onde começa, onde termina a bexiga, isso é importantíssimo. Então, experiência cirúrgica. Na dúvida, você teve um furinho lá que você, acho que vazou urina. Amplia a lesão para você poder suturar corretamente. Uma lesão grande de bexiga e bem suturada é muito melhor do que um furinho que passou desapercebido. Sempre remover a borda que estiver lacerada. Se você a fístula, a lesão for por esgarçamento, alguma coisa assim, por causa de afastador, sempre tira aquela borda. Dá um pouco de sensação meio ruim da gente de tirar aquela borda, né? Mas deve tirar para que as bordas sejam suturadas de maneira a se suturar bordas sadias uma com a outra. Sempre que possível, suturar em 2 planos e sempre com fio absorvível. Pode ser PDS, pode ser Vicryl, pode ser Monocril. Jamais usar fios que são inabsorvíveis. Outra coisa o catigu simples não é bom porque ele absorve de maneira irregular. Então, pode voltar a formar a fístula. Sempre desconfiar de lesão vesical se você operou uma paciente e ela tem uma hematura que persiste no pós-operatório. Passou de 24 horas, essa hematura persiste, fazer uma cistoscopia para excluir fístula vésico-vaginal. Fístula ainda não, né? Porque ela vai ter uma lesão lá. Vai se formar uma fístula. Então, você está prevenindo essa fístula, achando a lesão antes. Tratamento da fístula vésico-vaginal, a gente tem 2 vias, a abdominal e a
e a vaginal. Na abdominal, nós temos a Gil Vernet, que a gente abre a bexiga, a parte anterior da bexiga, e vai direto para a fístula, tá? Então, faz uma incisão na bexiga e vai lá dentro da fístula, tá? Vai e corrige por dentro da bexiga. A bipartição, que é de O'Connor, se abre a bexiga de maneira longitudinal, contorna-se a fístula e se rebate a bexiga para frente para poder suturar totalmente a fístula. É uma cirurgia maior, mas o resultado dela é muito bom. Na via vaginal, que é a nossa preferência, nós somos vaginalistas aí no HC, a mais comum é o desdobramento, e que se isola o canal, o pertuito, o pertuito fistular, e se sutura em camadas, geralmente em 2 planos, tá? O retalho de machos, nós vamos mostrar para vocês, que é a colocação do panículo vásculo fibroso, que tem fibro gorduroso, que a gente tem no grande lábio, a gente corre ele por baixo e roda ele em cima da fístula. E a copoclese parcial, que se fecha aquela parte que tem a fístula, que é a cirurgia de Lático, faz várias bolsas em cima dessa fístula, que nós não temos boa experiência com ela. Aqui, vocês vão ver uma correção nossa lá da Mater, tá? Ali o orifício da fístula. Se vocês observarem, dá para ver bem, mas tem que ser feito sempre o azul de metileno. A cistoscopia, para identificar a posição da fístula em relação ao ureter. Aqui a gente viu que é no fundo vesical. Aí se passa uma sonda de Foley 10 pelo orifício fistular. E se traciona, enche o balão e traciona. Ele ajuda a apresentar essa fístula. Tá? Tracionando direitinho, vocês vão ver agora. Essa técnica que nós estamos mostrando para vocês é a de desdobramento, em que a gente faz como primeira opção logo que chega essas fístulas aí no HC. Nós fazemos uma outra cistoscopia para ver se o balão está realmente dentro da bexiga, tá? Está insuflado dentro da bexiga, e aí se faz uma incisão, primeiro um reparo dos ângulos da fístula, né? E aí faz uma incisão em elipse e se disseca os planos da mucosa vaginal da bexiga, tá? Então, com bisturizinho pequeno, se faz uma elipse. Às vezes a gente não consegue ver muito bem, porque é residente que está apresentando, de vez em quando eles boicotam a gente. Está ali, mas vai dar para ver melhor. Está lá. Então, vocês têm aqui o plano anterior da bexiga, se procede a dissecção romba e cortante com a tesourinha de Metzenbaum. Nós temos umas tesouras aí, que é a tesoura em S, a tesoura que ela ajuda melhor. Lá na Mater nós só temos a tesoura, a Metzenbaum. Mas a Metzenbaum dá bem, quando a fístula vem bem para baixo, a gente consegue dissecar direitinho. Aí feita a dissecção anterior da fístula, a dissecção posterior. Vejam que quando a vagina cede bem, a gente consegue ter uma boa visualização. Às vezes, não. Se não for possível visualizar, aí a opção é a via abdominal. A gente tem preferência pelo O'Connor, que é a bipartição dessa fístula. É um pouco mais trabalhosa, mas o resultado é melhor. Aí nós já estamos, aí já é o pertuito da fístula, nós vamos ressecar esse pertuito. Então fica um orifício maior, mas a gente retira todo o pertuito para poder suturar aquela história. A gente suturar a tecido sadio um com o outro. Bom. Aí a gente passa, geralmente acontece isso, a agulha acaba espetando o balãozinho, e a gente põe de novo depois, mas vejam que ali já é a bexiga. Tá? Então tem que saber diferenciar bem a mucosa vesical. Olha ali, branquinha, aquela mucosa ali é a bexiga. Tá? Fechar, pontos separados. Aí nós estamos usando caprofil, né? Vários pontos pertinho um do outro. A gente coloca um ponto num ângulo, outro ponto no outro ângulo e um no meio. E aí a gente vai fechando o intervalo entre esses pontos. Sempre que possível, a gente usa esse balãozinho que ele apresenta bem para a gente.
Pronto, aí já vamos terminar. São vários pontos, isso é demorado, precisa paciência de quem está apresentando, é cansativo, a gente para, às vezes, no meio da cirurgia para o pessoal descansar. Não pode ter pressa, é uma cirurgia que exige uma paciência muito grande. Pronto. Então, tá aí os pontos todos da bexiga. Aí se retira nesse último ponto, a gente retira a soldinha para poder fazer o último ponto dela. Aí nós já vamos cortar esses pontos e vamos começar a fechar a mucosa sobre ela, tá? Essa agora vamos fazer, perdão, ainda tem o ponto, a gente sempre faz em 2 camadas, tá? Esse ponto é o chamado ponto encochoeiro, que a gente dá um ponto numa das margens e leva para outra margem, de tal maneira que a gente invagina a primeira sutura. Isso reforça a fístula de maneira que a gente não tenha, no caso de um bexigoma, alguma coisa assim, a gente não tenha a perda da sutura que nós fizemos primariamente, tá? É mais para segurança mesmo. Vejam que é bem trabalhoso, tem que ter paciência. Quando a gente tem um material mais delicado, é melhor. Vocês perceberam o residente mandando a mão ali, porque realmente cansa muito, viu, gente? Tira aqui. Pronto, já estamos acabando. Pronto, agora é só fechar a mucosa em si. Pronto. A mucosa não tem muitos cuidados, não. Nós podemos fechar com Vicryl mesmo e... Então, os fios que a gente usa nessa sutura, ou é PDS, ou é Caprofil, ou Monocryl. Ou pode ser usado ainda o Vicryl fininho, de 4 ou 5 zeros, tá? Mas o Vicryl, por ser de demora, ele pode causar cálculo dessa bexiga, tá? Então, a gente tenta usar mais fios que absorvem 30, 40 dias, tá? O retalho de Marshall, que é outra opção que nós temos, é a colocação dessa... A gente abre o grande lábio, separa o panico, o fibro gorduroso todo, deixa a parte anterior presa, como pedículo, e abre embaixo. E aí a gente faz um túnel por dentro da vagina até a fístula e passa ele lá para dentro e ele é fixado em cima agora da fístula. Depois que se fez o desdobramento, a gente fixa ele em cima da fístula. Tá? É uma cirurgia maior, bem mais difícil. Essa passagem aqui dá muito trabalho. Às vezes a gente tem hematomas aqui na grande lado, mas é uma fístula, é um resultado também muito bom para casos de recidiva, principalmente. Tratamento da fístula uretero-vaginal, nós temos a linte gregoire, que a gente faz uma tunelização essa vesical, a politano Lidibert, ou Lidibert politano, o Boari, psoas-rit. O psoas-rit e o Boari são casos de exceção que a gente deixa para quando o ureter é curto. A lesão foi muito alta e o ureter não chega até a bexiga. Esse é o linte gregoire. Essas cirurgias todas são cirurgias que foram inventadas para tratamento de refluxo vésico-uretral, principalmente em criança. Então, a fixação do ureter na bexiga qualquer um deles, qualquer fixação com pontos cardinais resolve. Aí, depois, o jeito que a gente vai tunelizar esse ureter para evitar refluxo que muda a técnica. Então, o linte gregoire se faz a fixação aqui externo, um buraquinho aqui, coloca esse ureter e já fecha a camada muscular. A gente faz o gregoire com uma certa frequência. O Lidibert politano, a gente abre a bexiga e disseca a submucosa da bexiga para poder chegar até aqui, tá? Então, se abre a bexiga, a gente deixa para casos mais complexos que, às vezes, o ureter não está sendo fixado direito
no gregoire. O politano de Lidberto é um caso mais de exceção. Outro caso de exceção é a técnica de Boari. Boari, quando o ureter é curto, que não chega até a bexiga. Então, a gente faz um flap. Aqui está desenhado em assim, dessa maneira, mas normalmente a gente faz um trapézio, né? E se seca a submucosa e se insere o ureter nessa submucosa e se fecha. Então, a mucosa vesical passa a formar como se fosse um pedacinho de ureter a mais para poder chegar na bexiga. E aqui a técnica psoica, né, da bexiga psoica, que a gente puxa ao ritmo psoas, a gente seca a lateral da bexiga, traciona e fixa no músculo psoas, para chegar perto do ureter. Ela vai ficar com a bexiga lateralizada. Nós fazemos raramente essa técnica. Primeiro porque dá muita disfunção urinária depois, principalmente bexiga hiperativa. A gente procura não fazer essa técnica de rotina, não. A gente prefere fazer o Boari. E quando que a gente opera essas pacientes? Se for lesão ureteral ou vesical, visto durante o ato cirúrgico, tem que se operar de imediato. Não deve deixar para depois, tá? No máximo 24 horas. No caso de fístula vésica vaginal já formada, já identificada, deve-se aguardar de 3 a 4 meses para que se forme o pertuito fistuloso. Senão, se você tentar operar antes, ela vai se aumentar e vai dar deiscência, vai ser complicado. No caso de obstrução ureteral e fístula uretero-vaginal, corrigir sempre que diagnosticado. Assim que diagnosticado, já partir para corrigir. Se for obstrução ureteral, que a gente tem dilatação de ureter, e não der para operar logo em seguida, fazer uma nefrostomia para diminuir esse risco. Aqui, sempre utilizar filme absorvível monofilamentar. Veja aqui, ó. Aqui é o Mercilene, aqui, ó, a visão laparoscópica, cistoscópica, do cálculo dentro da bexiga. E sempre que possível, fazer a sutura em 2 planos. Essa é a sutura de cochoeiro que nós falamos. Dá uma beliscadinha de um lado, uma beliscadinha do outro, de tal maneira que a tensão da cicatriz, onde foi feita a primeira sutura lá embaixo, seja retirada. Em grandes lesões, evitar suturas contínuas, longas, porque senão você diminui muito a complacência vesical. O que a gente faz, sempre ponto separado ou pequenos pedaços de sutura de 3, 4 centímetros no máximo. Cuidados intra e pós-operatórios. Manter a sonda vesical calibrosa de 3 vias, sempre, 18, 20 frente, por 7 a 14 dias, dependendo da dificuldade da sutura. Fazer irrigação com 1.000 ml de soro filórico a cada 6 horas, se tiver muito hematúrico. Não lavar a sonda. É diferente irrigação do que lavar a sonda. Lavar a sonda, você está com a suspeita de sonda obstruída, você vai lá e injeta mais líquido nessa sonda. Você vai distender mais essa bexiga e vai acabar rompendo a sutura. Lavar a sonda fica aberta e se corre o soro de tal maneira que ele entra e sai sem aumentar a pressão intravesical. Nunca clampar a sonda, evitar bexigoma. Então, a sonda deve estar aberta, nunca pode ser clampada. Se tiver dúvida que a sonda está entupida e não tem o que fazer, troca a sonda. Manter antibiótico terapia profilática enquanto a paciente estiver sondada. Geralmente, a gente usa ou cefalosporina ou nitrofurantoína. Usar anticolinérgico ou agonista beta-3 por 2 a 3 meses depois, porque a gente percebeu que isso não tem base científica, mas isso parece ser uma norma mundial. Se percebeu que a sutura leva a uma bexiga hiperativa, que fica contraindo, e o anticolinérgico, relaxando a bexiga, melhora as condições. E alta hospitalar somente 48 horas sem hematúria. Depois, se tiver sem hematúria durante 48 horas, você manda embora, porque senão ela pode entupir a sonda em casa e ninguém vê. E manter repouso relativo quando estiver soldado, ou seja, levantar só para ir no banheiro. E retirar, se tiver com duplo J, após 1 mês de cirurgia, a gente faz uma cistoscopia e retira o duplo J. Obrigado. Opa, eu estava falando com o microfone fechado.